Você acorda. É um dia comum. Café, silêncio, janela. E de repente, sem aviso, sem motivo aparente, você percebe que não sente nada. Não é tristeza, não é angústia. É pior, é o vazio de quem olha para a própria vida e não reconhece nada de si mesmo nela. A casa é sua, o emprego é seu, os filhos, o parceiro, as responsabilidades, tudo seu. E mesmo assim você está ali, segurando o copo de café, completamente ausente de tudo que construiu. Você pensa, o que está errado comigo? Mas essa é a pergunta errada. A pergunta certa é mais assustadora. Quando foi a última vez que algo disso foi escolhido por mim? Pense na última década da sua vida. Não na versão resumida que você conta nos jantares. Na versão real. A cronologia honesta. Você começou a trabalhar mais porque alguém precisava de segurança. Você ficou em um relacionamento mais tempo do que devia porque alguém precisava de você presente. Você engoliu sonhos porque a família precisava de estabilidade. Você adoeceu os próprios desejos porque havia sempre alguém com uma necessidade mais urgente, mais legítima, mais real do que a sua. E você foi. Você foi sempre, não por fraqueza. Entenda isso com clareza. Você foi porque é capaz, porque é responsável, porque em algum lugar da sua formação aprendeu que ser necessário era a forma mais segura de ser amado. Então você construiu uma identidade inteira em cima disso. Você virou o confiável, o forte, o que resolve, o que não reclama, o que está sempre disponível. E funcionou. Por anos funcionou. As pessoas precisavam de você e isso preenchia algo. Havia um propósito nítido em cada manhã. Você sabia exatamente quem era porque sabia exatamente o que os outros esperavam de você. Mas agora, hoje, nessa manhã com o café esfriando na mão, algo mudou. Talvez os filhos tenham crescido. Talvez o relacionamento tenha terminado ou esfriado. Talvez o emprego tenha mudado ou você simplesmente tenha chegado num ponto de saturação silenciosa. O gatilho não importa tanto quanto o efeito. O efeito é esse. Sem a necessidade do outro, você não sabe mais o que quer. E isso, esse momento exato, é o que a maioria das pessoas chama de crise. Vou ser direto com você agora. O que você está vivendo não é um colapso. É um diagnóstico. Durante anos você terceirizou sua identidade. Não de forma consciente, não por malícia, não por covardia, mas terceirizou. Você deixou que o desejo do outro se tornasse o seu norte. Deixou que a necessidade alheia definisse o seu valor. E ao fazer isso, você criou uma ilusão confortável e perigosa. A ilusão de que saber o que os outros precisam de você é o mesmo que saber quem você é. Os estoicos tinham um nome técnico para o que governa o ser humano em sua camada mais essencial. Prohaireses. A faculdade do juízo moral. A capacidade de escolher, de querer, de direcionar a própria vida a partir de dentro. Epicteto dizia que a prohaireses é a única coisa verdadeiramente nossa. Não o corpo, não a reputação, não os bens, não sequer os relacionamentos. A única coisa inegociável é a nossa capacidade de julgar e escolher. Mas o que acontece quando você passa décadas sem exercer essa faculdade? Ela não desaparece. Ela atrofia. Como um músculo que não é usado, ela enfraquece. E quando você finalmente se encontra num momento em que precisa dela, quando o cenário externo muda e ninguém mais está pedindo nada de você, você procura dentro de si e encontra silêncio. Esse silêncio assusta, e é natural que assuste. Mas preciso que você entenda algo sobre esse medo. Ele não é sinal de que você está vazio. É sinal de que você nunca aprendeu a ouvir o que estava lá. Agora, por que isso dói tanto? Dói porque o ego construiu uma narrativa sólida. Uma narrativa de valor baseada em utilidade. Sou bom porque sou necessário. Sou amado porque sou útil. Existo plenamente quando alguém precisa de mim. Essa narrativa parece virtuosa, e em partes é. Há nobreza genuína no serviço, no cuidado, na responsabilidade. O problema não é servir. O problema é quando servir se torna a única forma que você conhece de existir. Os estoicos chamavam essa armadilha de confundir o preferred indifferent. As coisas externas que são boas, mas não essenciais, com o bem verdadeiro.
Você confundiu ser necessário, que é externo e contingente, com ter valor, que é interno e incondicional. E quando o externo muda, a identidade inteira balança. Marco Aurélio escreveu: "Não esperes que a República de Platão se realize. Basta um pequeno progresso, e trata esse progresso como algo que não é pouco." Ele sabia que a transformação interior não acontece em revoluções, acontece em renúncias silenciosas. Em momentos em que você para de agir para a plateia e começa a agir para o que é verdadeiro. Reflita agora. Sério. Pause aqui se precisar. Em qual momento você deixou seu ego tomar o controle dessa decisão? Em qual momento você escolheu ser necessário, ao invés de ser honesto sobre o que queria? Não há resposta errada. Há apenas a resposta real. Aqui é onde a maioria dos conteúdos de autoajuda erra feio. Eles chegam nesse ponto e dizem: agora descubra seus valores. Faça uma lista do que te faz feliz. Cuide de você. Como se identidade fosse algo que você recupera num fim de semana produtivo. Não é assim. E você já sabe disso. A virada estoica é mais brutal e mais libertadora do que qualquer lista de valores. Ela começa com uma inversão radical de perspectiva. A crise não é o problema. A crise é a primeira manhã honesta da sua vida. Pense em Epicteto, escravo, literalmente propriedade de outro ser humano, com uma perna aleijada pelo próprio dono, sem família, sem bens, sem liberdade de movimento. Tudo que se pode perder, ele perdeu ou nunca teve. E foi exatamente ali, no fundo absoluto, despido de tudo que o mundo usa para definir identidade, que Epicteto encontrou algo que ninguém podia tocar: sua faculdade de julgar, seu caráter, sua escolha interior. Ele não descobriu quem era apesar da perda. Ele descobriu quem era por causa dela. E agora eu preciso dizer isso para você com toda a clareza que esse momento merece. Você pode só descobrir quem você é quando parar de ser útil para todo mundo. Não porque as relações não importam, não porque cuidar seja errado, mas porque enquanto houver sempre alguém precisando de você, você sempre terá uma desculpa para não enfrentar o silêncio de si mesmo. Então, o que se faz agora? Concretamente, o que se faz? A primeira prática é a mais difícil. Você aprende a sentar com o desconforto de não saber. Os estoicos chamavam de premeditatio malorum, a prática de antecipar o que pode ser perdido. Mas há uma versão inversa dessa prática que poucos mencionam: a contemplação do vazio como ferramenta de autoconhecimento. Você se senta com a pergunta: o que eu quereria se não houvesse ninguém para quem ser útil? E você não foge dela, você fica. Você deixa o desconforto fazer seu trabalho. A segunda prática é o escrutínio das motivações. Comece a perguntar, antes de cada grande comprometimento, cada sim que você dá: estou fazendo isso porque é alinhado com quem eu sou? Ou porque tenho medo do que acontece se eu disser não? A honestidade aqui é cirúrgica. Ela vai doer. E é exatamente esse o ponto. A terceira prática é a mais contraintuitiva de todas. Você para de tentar se encontrar e começa a se observar. Identidade não é algo que você descobre num insight. É algo que emerge quando você começa a fazer escolhas a partir de dentro. Pequenas, cotidianas, aparentemente insignificantes, mas feitas por você, para você, a partir de critérios que são seus. Com o tempo, esses padrões de escolha revelam quem você é mais do que qualquer autoconhecimento declarativo. E à medida que isso acontece, algo muda na sua relação com o mundo. Você começa a ser útil por excesso, não por déficit. Você ajuda porque tem algo a dar, não porque tem medo de não ser amado se não ajudar. Você se compromete porque quer, não porque não sabe dizer não. Você está presente nas relações de forma real, não como personagem. E as pessoas ao redor sentem essa diferença. Aqui está a ironia estoica mais bela de todo esse processo. Quando você para de construir sua identidade em cima da aprovação alheia, você se torna genuinamente mais valioso para os outros. Não porque se tornou indiferente a eles, mas porque agora você traz algo real. Você traz presença, você traz escolha. Você traz um ser humano que está ali porque decidiu estar, e não porque não sabe existir de outra forma.
Marco Aurélio governou o maior império do mundo conhecido e passou décadas escrevendo para si mesmo em particular, sem nenhuma intenção de publicar. Aquelas palavras não eram para ninguém. Eram a única forma que ele encontrou de se manter fiel a si mesmo enquanto o mundo inteiro exigia algo dele. Você não precisa governar um império para entender isso. Você só precisa começar a escrever, ainda que em silêncio, para si mesmo. Então vamos resumir o que aconteceu aqui. Você não acordou em crise. Você acordou. Durante anos você construiu uma vida funcional e generosa. E isso tem valor real. Mas em algum ponto dessa construção, você confundiu cuidar com existir. Confundiu ser necessário com ter identidade. E quando o cenário mudou, o personagem ficou sem roteiro. Isso não é o fim de você. É o começo da versão mais honesta de você. Epicteto perdeu tudo e encontrou o que era inegociável. Você ainda tem tudo, mas perdeu o contato com o que é seu. O caminho de volta não é através do conforto. É através do silêncio, do escrutínio e da coragem de escolher. Ainda que a escolha seja pequena e o mundo não entenda. O mantra que quero deixar com você hoje é este: não sou o que os outros precisaram de mim, sou o que escolho quando ninguém está pedindo nada. Repita isso, não como afirmação positiva vazia, como compromisso filosófico real. Porque a questão não é quem você foi. A questão é quem você escolhe ser, agora que não há plateia. Se esse roteiro chegou onde deveria chegar, você sabe disso no corpo, não só na cabeça. Salva esse vídeo. Volta nele quando a tentação de se perder no que os outros precisam for maior do que a coragem de ser você mesmo. E se você quer continuar esse trabalho real, sem atalhos, sem clichês, inscreve-se no canal. Porque o protocolo estoico não existe para te fazer sentir bem. Existe para te fazer pensar com mais clareza sobre quem você realmente é. A jornada começa quando você para de fugir do silêncio.